Que bom que a boa sorte os trouxe novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 300ª noite. Acordada por sua irmã de Nazarda, Sherazade continuou a história da noite anterior da seguinte maneira. Abu Hassan dormiu até o dia seguinte, muito tarde. Só acordou quando a ação dos pós que deitaram no último copo de vinho que bebera se desvaneceu por completo. Então, abrindo os olhos, ficou pasmado de se ver em sua casa. Ramalhete de pérolas, estrela da manhã, alva do dia, boca de coral, face da lua, clamou ele, chamando as senhoras do palácio que lhe fizeram companhia, cada uma pelo seu nome. Onde estais? Vinde, chegai-vos. Como Abu Hassan gritasse com toda a força, sua mãe, que o ouviu da alcova, correu e, entrando no seu quarto, perguntou-lhe: Que tendes, filho? O que vos aconteceu? A essas palavras, Abu Hassan levantou a cabeça e, olhando para sua mãe com orgulho e desprezo, perguntou-lhe também: Boa mulher, a quem é que tu chamas teu filho? Sois vós mesmos, respondeu a mãe com muita brandura. Não sou Abu Hassan, meu filho. Não sois Abu Hassan, meu filho. Seria a coisa mais singular do mundo que vos tivesse esquecido disso em tão pouco tempo. Eu, teu filho? Respondeu Abu Hassan. Velha execranda, não sabes o que dizes e és mentirosa. Não sou Abu Hassan que tu dizes, sou o comendador dos crentes. Calai-vos, filho, replicou a mãe. Não sois prudente. Tomar-vos-iam por loucos se vos ouvissem. Tu mesmo és uma velha louca, replicou Abu Hassan. Não eu, como dizes. Repito-te que sou o comendador dos crentes e o vigário cá na terra do Senhor de ambos os mundos. Ah, filho meu, clamou a mãe. É possível que vos ouça proferir palavras que denotam tão grande alienação de espírito? Que gênio maligno vos domina para fazer-vos falar assim? Que a bênção do céu seja convosco e que vos livre da malignidade de Satanás. Vós sois meu filho, Abu Hassan, e eu sou vossa mãe. Depois de ter lhe dado todos os sinais que pôde imaginar para fazê-lo cair em si e mostrar-lhe que se enganava, continuou: Não vedes que este quarto onde estais é vosso, e não o quarto de um palácio digno de um comendador dos crentes, e que não o largasse desde que estais no mundo, orando inseparavelmente comigo? Refleti bem no que vos digo, e não vos figureis coisa que assim não são, nem podem ser. Ainda uma vez, filho, pensa nisso seriamente. Abu Hassan ouviu sossegadamente estas amoestações de sua mãe, e com os olhos baixos e a mão na barba, como um homem que se concentra para examinar a verdade de tudo o que se vê e de tudo o que se ouve. Creio que tendes razão, disse a sua mãe, passados alguns instantes, acordando como de um profuso sono, sem todavia mudar de postura. Parece-me que sou Abu Hassan, que vós sois minha mãe, e que estou no meu quarto. Ainda uma vez, acrescentou ele, fitando os olhos em si próprio e em tudo o que o rodeava, eu sou Abu Hassan. Disso não duvido já, e não percebo como se me meteu este sonho na cabeça. Capacitada de que seu filho estava curado da inquietação que lhe agitava o espírito e que atribuía a um sonho, a mãe, já risonha, dispunha-se a interrogá-lo e a fazer-lhe perguntas sobre este sonho, quando de repente ele se assentou e, olhando a desguelha, disse-lhe: Velha feiticeira, velha mágica, não sabes o que dizes. Eu não sou teu filho e tu não és minha mãe. Tu te enganas a ti mesma e queres enganar-me a mim. Eu digo-te que sou o comendador dos crentes e não me persuadirás do contrário. Filho, encomendai-vos a Deus e deixai-vos disso. Não vos acontecer-vos-á alguma dessas desgraças. Falemos antes de outra coisa e permiti-me que vos conte o que sucedeu ontem ao imã da mesquita do nosso bairro e aos 4 sheiks nossos vizinhos. O juiz da polícia mandou-os prender e, depois de ter feito aplicar a cada um
na sua presença não sei quantas bastonadas, com proibição de tornarem a pôr os pés no nosso bairro, ordenou que fossem passeados por toda a cidade e que um pregoeiro espalhasse que era aquele o castigo dos que se intrometiam nos negócios alheios e se ocupavam em causar desavenças nas famílias dos seus vizinhos. A mãe de Abu Hassan, que nem por sombras imaginava que seu filho tivesse tido qualquer interferência em tal aventura, mudara expressamente de assunto e considerava a narração deste caso como um meio capaz de desvanecer-lhe do espírito a persuasão fantástica de que era o califa. Porém, aconteceu muito diversamente. Como tudo quanto ela relatar era real, não quimérico, essa convicção radicou-se-lhe ainda mais e prorrompeu. Não sou já teu filho, nem Abu Hassan, sou certamente o comendador dos crentes, disso não posso duvidar, à vista do que acabais de contar-me. Sabe que foi por ordem minha que o imã e os 4 sheiks foram castigados do modo que me disseste. Sou, pois, na realidade, o comendador dos crentes. Eu te afirmo e deixo-te dizer-me que é um sonho. Não durmo e estava tão acordado como estou nesse instante em que te falo. Causa-me satisfação em confirmar-me o que o juiz da polícia a quem dei esta ordem me referiu, isto é, que a minha ordem foi executada prontamente, e com isso alegro-me tanto mais quanto esse imã e esses 4 sheiks são verdadeiros hipócritas. Bem desejaria saber quem me trouxe a este lugar. Seja Deus louvado por tudo. E é mais que certo ser eu o comendador dos crentes, e todas as tuas razões não me persuadirão do contrário. A mãe, que desconhecia os motivos por que seu filho sustentava com tanta veemência que era o comendador dos crentes, não duvidou já que lhe tivesse obliterado o juízo, ouvindo-lhe dizer coisas a quem ninguém, senão ele, podia dar o menor crédito. Neste pensamento, disse-lhe: filho, rogo a Deus que se compadeça de vós. Deixai-vos de falar tão loucamente. Dirigi-vos a Deus, pedi-lhe que vos perdoe e vos faça a graça de falar como homem razoável. Que se diria de nós se vos ouvissem falar assim? Não sabeis que as paredes têm ouvidos? Tão belas advertências, bem longe de lhe sossegarem o espírito, serviram apenas para o agastar ainda mais. Enfadou-se contra ela com mais violência. Velha, disse-lhe, já te avisei que te calasse, para te calar. Se continuas, levantar-me-ei e tratar-te-ei de modo tal qual que jamais te varrerá da lembrança. Eu sou o califa, o comendador dos crentes, e deves crê-lo quando vos digo. Então a boa senhora, vendo que Abu Hassan variava cada vez mais em vez de entrar no seu bom senso, entregou-se aos choros e às lágrimas. E batendo no rosto e no peito, dava brados que denotavam o seu pasmo e a sua grande aflição por ver seu filho numa tão terrível alienação de espírito. Abu Hassan, em vez de aplacar-se e deixar-se enternecer com as lágrimas de sua mãe, pelo contrário, esqueceu-se do seu dever até ao ponto de perder-lhe o respeito. Levantou-se arrebatadamente, pegou-o num pau e, aproximando-se dela com a mão levantada como um furioso, disse-lhe num tom de voz capaz de assustar qualquer outro que não fosse uma mãe cheia de carinho. Maldita velha, dize-me já quem sou. Filho, respondeu a mãe, encarando-a com ternura, e muito longe de assustar-se. Não creio que estejais desamparado de Deus até o ponto de não conhecerdes quem vos deu o ser e desconhecer-vos a vós mesmos. Não duvido dizer-vos que sois meu filho, Abu Hassan, e que não tendes razão para vos arrogardes um título que somente ao califa Harun al-Rashid, nosso soberano senhor, pertence, de mais a mais no momento em que ele acaba de nos beneficiar com tanta largueza. Com efeito, importa que saibais que o grão-vizir Jafar me procurou ontem e me entregou uma bolsa de 1000 peças de ouro,
dizendo-me que rogasse a Deus pelo comendador dos crentes que me fazia este presente. E esta liberalidade é mais para vós do que para mim, que poucos dias de vida me restam. Ouvindo essas palavras, Abu Hassan não pôde conter-se mais. Tudo que sua mãe acabava de contar-lhe acerca desta liberalidade do califa o certificava de que não estava em erro e de que era ele o próprio califa, visto que fora por ordem sua que o vizir lhe entregara a bolsa. Por isso, dirigindo-lhe, clamou: então, velha feiticeira, convencer-te-ás quando te disser que fui eu que te mandei essas 1000 peças de ouro pelo meu grão-vizir Jafar, que não fez senão executar a ordem que lhe dei como comendador dos crentes? Todavia, em vez de crer-me, não procura senão fazer-me perder o juízo com as tuas contradições, sustentando com tenacidade que sou teu filho. Mas não deixarei muito tempo impune a tua malícia. Proferida essas palavras no excesso do seu frenesi, teve a desumanidade de a maltratar desapiedadamente com o pau de que estava munido. Percebendo que já era dia, cessou de falar a Sherazade nesse instante, prosseguindo na noite seguinte. Ah, Abu Hassan, o que será capaz de convencer-te que tudo foi uma armação do califa e que ele é Abu Hassan e não o próprio califa? Como se resolverá esta confusão? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.